Boa noite para você de casa, agora o NTV News. 52 famílias estão desalojadas e 10 desabrigadas em Patos de Minas. Câmara aprova projeto que autoriza a Prefeitura a construir residências para famílias que residem em áreas de risco. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Como funciona o abrigo temporário para os atingidos pelas enchentes em Patos de Minas? O que muda após a sanção da lei que equipara o crime de injúria racial a racismo? Casa da Acolhida promove entrega de prêmios da campanha Natal Solidário. Nível do Rio Paranaíba recua, mas ainda está a mais de 10 metros do normal. Moradores do bairro São José Operário pedem que a Prefeitura reveja medidas relacionadas à cheia do Paranaíba. A precariedade das estradas em Patos de Minas. Sem condições de tráfego, ônibus que transportam passageiros até as comunidades rurais podem parar. Menos da metade dos adolescentes tomaram as 2 doses da vacina contra o HPV em Minas. Estas e outras notícias agora no NTV News. Já entrou em vigor a lei que equiparou o crime de injúria racial ao racismo no Brasil. Mas afinal, na prática, o que muda? É o que a gente vai te mostrar agora. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que assemelha o crime de injúria racial ao crime de racismo. Quem antes cometia um crime de injúria respondiam por um crime de menor potencial ofensivo. Hoje não. Hoje a pena é aumentada em relação à injúria anterior. Essa pessoa que podia responder o processo em liberdade pagando uma fiança perdeu esse direito, ou seja, o crime passa a ser inafiançável e também imprescritível, ou seja, não há mais prazo para que se possa mover uma ação contra esse agente. Racismo no Brasil só foi considerado em 1982 por meio da última Constituição escrita no país. A diferença entre injúria racial e racismo baseia-se primeiramente, que a desonra ela acontece contra alguém, no caso da injúria, por sua cor, raça, etnia ou procedência nacional. Já no racismo, é especificamente sobre uma coletividade. Não é sobre alguém, e sim sobre uma coletividade. Toda lei que é inserida na sociedade, né, a gente precisa ver isso com o decorrer dos anos, né? Então, assim, a gente precisa enxergar como que a sociedade vai receber isso, né? E como que o que vai acontecer nos meios judiciais, né? Então, assim, o fato de ter uma lei não significa que ela vai ser cumprida, né? Então, a gente tem a esperança de que agora a gente conserte aí alguns furos judiciais que a gente tinha até então. Eu tenho fé, sim, que isso vai acontecer e que a gente vai começar a punir de verdade, né? Porque agora existe a ferramenta para o Ministério Público, o delegado, consiga amarrar todas as estruturas ali para que esse crime seja punido. Agora a pena para quem comete injúria racial passa a ser de 2 a 5 anos com reclusão. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. Existem algumas ocasiões em que a pena pode ser dobrada. Existe uma agravante quando o crime é cometido no local de prática esportiva, religiosa, cultural ou artística. Aí a pessoa também fica impedida de frequentar por 3 anos esses ambientes. Existe, agora, com relação à majoração da pena, ela pode ser majorada em metade, ou seja, metade de 2 a 5 anos, mais metade quando for praticada em concurso de agentes, ou seja, 2 ou mais pessoas. Pode ser majorada de 1/3 à metade quando for praticada em um ambiente de recreação, diversão ou descontração. E de 1/3 à metade quando for praticado por um funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. É um passo muito importante na história judicial do país, porque a partir de agora a gente consegue ter ferramentas para trabalhar a questão do racismo, né? Então, assim, durante todos esses anos, né, a primeira lei, a partir de 1888, né, que foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a gente tem apenas a Constituição Federal tendo o racismo, né, como crime. Né? E de 1988 para cá, a gente tem todos os crimes de racismo tipificados como injúria racial, né? Então a estrutura racial acabava
pelas suas brechas, né, sendo canalizada e não tendo a punição devida, né? E a partir desse momento agora, a gente tem 2 passos importantes dentro dessa lei, né, que é a não fiança, né, se tipifica o crime da mesma forma que o racismo, e também a questão da prescrição, né? É um crime que não tem prescrição. Dentro dos arrolos judiciais aí a gente vê muito que quando punido, né, o crime já tinha prescrito, né, e aí não existia uma punição devida, né? E agora com essa lei a sociedade dá um passo muito importante dentro de todos esses séculos de mazelas e de racismo estrutural que a gente tem no país. Para Rogério, a sociedade inteira se beneficia com essa lei. O beneficiado dessa lei não é a comunidade negra, é toda a sociedade brasileira. Se a gente tem uma sociedade brasileira que exclui 54% da sua população, esse país não vai para frente nunca. Então, um país que exclui 54% da sua população, que não tem uma lei que tipifica, que puna, né? Então a gente tem que pensar dessa forma, né? Um país agora, a partir desse momento, que tem punindo os crimes e as mazelas da sua sociedade, né? Aí a gente tem uma esperança de um futuro melhor. O mais triste é ter que equiparar uma lei a outra para poder barrar alguém de cometer um crime como esse, né? Deveria ser algo, a própria natureza da pessoa, respeitar o próximo, seja a condição da pessoa qual for, né? Seja ela igual ou não, semelhante ou não na cor, na maneira de se vestir. Umas leis são necessárias justamente para isso, né? A gente poderia viver num mundo que não fosse necessário isso, essas questões de leis obrigando, mas infelizmente muita gente ainda carrega consigo o preconceito e só na força da lei equiparam, né, de cometer essas irregularidades, esses crimes, essas coisas que são loucas, né, por parte de alguns aí contra os seus semelhantes. Nesta sexta-feira foram entregues pela Casa da Acolhida os prêmios sorteados na campanha Natal Solidário, que arrecadou recursos utilizados na manutenção dos trabalhos realizados pela entidade. A campanha teve início no dia 1º de agosto e foi até o dia 28 de dezembro do ano passado. O sorteio aconteceu no programa Gui Boa Ventura. Ao todo, 5 pessoas levaram para casa uma TV de 43 polegadas novinha. A entrega foi realizada na manhã desta sexta-feira na sede da associação. Os ganhadores nem imaginavam que iriam receber o prêmio. A maioria já contribui com a instituição há vários anos, com a melhor das intenções, sem esperar algo em troca. Eu acho muito bonito esse tipo de ajuda que dá, tudo assim. Eu acho muito bonito. Já contribuí há mais de 5 anos, ele sempre contribuiu, a nossa família também contribui. Foi um prêmio muito bem-vindo. A gente sempre gosta de ajudar todo mundo assim. Se a gente pudesse ajudar mais, quanto mais melhor, né? Apesar de ser um valor assim, praticamente simbólico, que cada um contribui, no final se torna um valor bem grande para eles e ajuda bastante crianças, né? Eu nunca comprei pensando em ganhar. E aí, quando te ligaram? Eu até brinquei com a Ailton, falei, não, é mentira, que foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa na vida. Não, juro, nunca ganhei nada, então a gente nunca compra esperando ganhar. Foi agaçado no bingo? Não, jamais, nunca. E agora o que vai fazer com o prêmio? Agora é assistir a Netflix, né, o Brasileirão começando daqui uns dias, né, aproveitar, né. A gente fica muito satisfeito, né, por estar participando da campanha, estar ajudando o próximo e deu certo de estar ganhando o prêmio e a gente fica muito satisfeito. O pessoal da Casa da Acolhida me procurou através do telefone e a gente sempre participa das rifas e das campanhas para realmente ajudar o pessoal que está necessitando aí, né? Toda a renda arrecadada dos quase 5.000 bilhetes vendidos na campanha deve ser usada para a manutenção da casa, que hoje assiste crianças à margem do risco social. A Casa da Acolhida ela conta com 12 colaboradores, todos eles remunerados. E as outras despesas, né, do dia a dia das crianças. A casa é uma casa de passagem, tem dia que a gente está com 8, com 10, com 12, com 15 crianças. Não tem um número específico. E graças a essa promoção e às outras que nós fazemos é que a gente tem condições de manter a casa. Não é uma despesa barata, é uma despesa muito alta para o que a casa recebe do poder público. Então, se não fosse uma promoção como essa, com certeza a gente não teria condições de dar continuidade ao trabalho que a Casa da Acolhida presta para abrigar essas crianças hoje em situação de risco social. Quem quiser ajudar a entidade assistencial pode procurar o endereço que fica na rua José Felipe de Melo, no bairro Cerrado, em Patos de Minas. O telefone é o 0 operadora 34 38 23 31 10. De acordo com o presidente da associação,
mais campanhas devem ser realizadas este ano. Uma delas já acontece neste mês. O telemarketing já está em pleno funcionamento. Nós iniciamos uma campanha agora no mês de janeiro. A gente vai estar sorteando uma bicicleta, um notebook e outra TV. São 3 prêmios. O valor do bilhete também é R$15. Então o pessoal do telemarketing vai estar ligando nas residências, nas empresas, mandando um mensageiro devidamente identificado fazer o recebimento desse valor, e esse dinheiro será revertido em nossas ações aqui dentro da Casa da Acolhida. Na sequência aqui do News, nível do Rio Paranaíba recua, mas ainda está a mais de 10 metros do normal. 52 famílias estão desalojadas e 10 desabrigadas em Patos de Minas. E moradores do bairro São José Operário pedem que a Prefeitura reveja medidas relacionadas à cheia do Paranaíba. O nível do Rio Paranaíba vem recuando desde ontem em Patos de Minas. De acordo com o monitoramento do Corpo de Bombeiros, você vê aí na tela, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Na primeira medição, às 6 da manhã de hoje, desta sexta-feira, o volume de água tinha baixado 5 centímetros em relação ao dia anterior, ficando em 10,14, 10 metros e 14 centímetros. E por volta das 9 da manhã, reduziu para 10,12. No final da tarde, agora já no final da tarde, às 17h30, o volume de água caiu para 10 metros e 9 centímetros. A situação, ainda assim, é preocupante e requer atenção. E olha só, o boletim da Central de Atendimento às Vítimas das Enchentes mostra que subiu para 52 o número de famílias desalojadas em Patos de Minas, compostas por 137 pessoas. Ainda conforme os dados, 10 famílias estão desabrigadas, totalizando 25 pessoas nessa situação, de desabrigo. O abrigo provisório da Escola Estadual Santa Terezinha acolheu 5 famílias e na Escola Elide Caixeta de Melo, mais 5 famílias foram abrigadas. Portanto, aí a gente teve também aumento dos desalojados e desabrigados. No bairro São José Operário, alguns moradores não concordam com as medidas tomadas pela Prefeitura em meio à cheia do Rio Paranaíba. Moradores do bairro São José Operário estão passando por momentos de tensão. Algumas casas do bairro estão na zona de emergência, que já foram afetadas anteriormente pelas enchentes do Rio Paranaíba. Está correndo risco, está perigoso. A gente não sabe se pode vir de uma vez, invadir, né? Se a gente estiver dormindo nessa água, pegar nós lá, né? A noite não dormi, não, fiquei acordado a noite inteira. Manchando tem, guardando, tirando as paredes, para ver se tinha uma solução hoje. A ansiedade demais por estar vendo a água chegar, por não ter condições financeiras e nem psicológica, né? Aí eu tenho um problema de coração, a ansiedade chegou, eu fui para o hospital, fiquei a noite inteira lá. Por quê? Porque a ansiedade, você não sabe o que está acontecendo com você. O que está acontecendo, se você vai amanhecer dentro d'água, se vai dar tempo de você tirar as coisas. Nós já perdemos coisa demais, já não temos nada, e o que temos ainda perdemos. Segundo a moradora, a prefeitura disponibilizou a área onde fica o Cristavo apenas para serem colocados os móveis. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, porque a gente não tem local para ir. Já está entrando 3 enchentes seguintes. O rio não espera, a gente está procurando lugar. Nós temos um barracão aqui, ele não está sendo disponível para a gente colocar as coisas e nem ficar. Mandaram a gente ir no Cristavo e tudo, procuraram e tudo, só que está mandando a gente ir para os grupos, sendo que pode ficar só as coisas. Só porque nós somos pessoas, seres humanos, como que nós vamos ficar onde e como? Você entendeu? Então a gente está precisando de um apoio de pessoas para ajudar nós mesmos, ajudar com caminhão na mudança. Está sendo disponível? Tá, até 5 horas. Está sendo de segunda a sexta. A água não tem hora de chegar. Ela está chegando. Chegou depois das 5? Problema nosso. Problema de todo mundo. Se vira para arrumar um lugar para colocar. Os moradores disseram que foram informados por meio de mensagens que a prefeitura irá disponibilizar lotes. Notícia que não agradou. O que precisávamos era uma casa. Agora vão disponibilizar um lote. Nós não temos condições, somos todas pessoas pobres aqui do bairro. Tudo com salário mínimo. Não temos condições de construir. Então, tirar a gente daqui, sim, mas que dê uma casa num local onde nós possa
ir e vir as pessoas idosas. Que dá conta de ir de ônibus, de bicicleta, de a pé, porque a gente não tem carro. Se nós moramos num lugar desse, é porque a gente é de baixa renda. Então a gente está esperando que surjam alguma coisa para nós, que façam alguma coisa de verdade para o bairro, para nós aqui. No momento, um local para a gente ficar, porque nós não sabemos. Quem sabe Deus nos abençoa que o rio vai embora, mas isso só a Deus pertence, nós não. Eu quero dar lote, vai dar lote para nós, nesses lugares, agora falou, muito longe. Tem essa área aqui, eu quero, era para fazer uma creche, por que eles não fazem ali, a Zaterra faz os lotes aqui, daqui para nós, porque aqui no bairro ninguém sai, ele não vai conseguir tirar nós daqui. Quem mora aqui 30 anos, 40 anos, e o povo não vai deixar o bairro para ir para outro lugar. Outro meio que os moradores estão buscando é tentar se abrigar em um barracão que pertence à igreja da comunidade São José Operário. Então, a gente está procurando um meio de facilitar isso aí para a gente, de disponibilizar aqui um barracão. Aí mandaram a gente ir para a Defesa Civil, e procurar o padre, para o padre estar liberando o barracão. Isso está com 3 dias, nada foi feito, você entendeu? E nisso as águas vêm. Nós não temos nada para fazer, estamos de pé e mão atada. Adelina, conselheira da comunidade, explicou sobre o barracão. O rapaz veio aqui em casa, a Edna me ligou, tem conversa aqui printada, que falei que tinha que passar para a Defesa Civil, a Defesa Civil liberando, né? A gente poderia deixar assim, mas primeiramente a Defesa Civil teria que ir lá na igreja dos Capuchinhos, igreja Santa Terezinha, e conversar com o Frei. E deixar bem claro que eles falam que o barracão é da comunidade. É da comunidade, mas é para eventos da igreja. É da igreja, né? Então a gente não está negando. A Defesa Civil falou que só pode 3 famílias. Inclusive eu estou aqui com o celular aqui, falei para a Edna que poderia 3 famílias. Então no caso seria ela, o Eurípides, né? Também que chamou vocês para reportagem, e uma outra família. Tá aqui. Mas, primeiramente, eu tenho que saber a resposta do Frei. Então, para ele estar me procurando amanhã, para a gente resolver esse problema. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para o fim de semana. A gente mostra a precariedade das estradas rurais em Patos de Minas. E sem condições de tráfego, ônibus que transportam passageiros até as comunidades rurais podem parar. Quem mora nos distritos e comunidades rurais de Patos de Minas tem sofrido muito com a precariedade das estradas devido aos danos causados pelas fortes chuvas que vêm atingindo a região. As imagens feitas por usuários da estrada rural que liga Bom Sucesso a Patos de Minas mostram bem as condições da via em meio ao tempo chuvoso, que provoca buracos e também lamaçal, impedindo o acesso. Em alguns trechos são cerca de 10 dias sem poder trafegar e à espera de medidas da prefeitura. O motorista do ônibus que transporta passageiros por esta linha relata que são muitos os transtornos. Muita dificuldade. Estou levantando de madrugada, onde eu trabalhei o dia inteirinho no enxadão, arrumando lugar de eu virar o ônibus. E a empresa está tendo prejuízo. Não tem condição de eu rodar. Estou quebrando para-choque, é muito prejuízo para a gente. E como para os passageiros também, né? O condutor reclama ainda que as condições precárias das estradas têm forçado a utilização de áreas de lavoura como desvios improvisados. Eu estou passando por lá e se chover, nem na lavoura de carro eu não vou conseguir passar. Entre os passageiros, há preocupação com a viagem devido à precariedade que tem tomado conta das estradas. A comunidade de Bom Sucesso está numa situação precária, né? Está totalmente desdeixada, né? Nós estamos ilhados, porque nós temos que atravessar, vir até uma certa altura de van para depois pegar o ônibus. Eu acho que isso não tinha que estar acontecendo. Tinha que ter tomado providência antes das chuvas começar. O que está havendo? Falta de eu acho que de uma organização, de um bom trabalho. Tinha que ter feito um trabalho bem feito e faltou engenharia. Difícil. Pelo que eu vi, na verdade eu não estava lá,
Mas pelo que eu vi das fotos, eu acho que não dá para chegar no Bom Sucesso hoje. De ônibus. Dá para chegar de a pé, ou me parece que tem uma van que vai levar o pessoal, mas o ônibus não chega no Bom Sucesso. E a situação é bastante semelhante em outras vias do município que interligam pelo menos 4 distritos e dezenas de comunidades da região leste de Patos de Minas ao meio urbano. A estrada vicinal entre Poços do Chumbo e a colônia agrícola está esburacada e praticamente intransitável. Enquanto isso, os moradores e usuários destas vias pedem providências. Às vezes a comunidade fica até revoltada, fala assim, fica muito chateada porque quando precisa de vir com um paciente, uma pessoa doente, não tem nem como vir. Então isso precisa ser, vocês dá mais atenção à comunidade de Bom Sucesso, né, que paga os impostos e nem tá tendo como escoar, né, a sua produção, leite, queijo. Então estamos tendo muito prejuízo na comunidade. Eu queria que eles tomassem mais providência, né? Que senão Bom Sucesso vai ficar, os passageiros vão ficar em prejuízo. Não tem como de eu rodar. Eu vou ser obrigado a parar. Com muito respeito, e que a comunidade de Bom Sucesso e as outras localidades pede a eles que olhem pela zona rural, olhem para nós e que vê o que pode fazer pela gente. E aí, em meio ao tempo chuvoso, né, ao período de chuvas, ao problema já, né, de fato, tomar providências fica complicado, né? São só aquelas emergenciais mesmo, para poder paliativamente tirar esses detritos, tapar esses buracos. Impossível agora com a chuva, acaba não sendo inviabilizado. O que a comunidade rural cobra todos os anos, não é de agora, é de um trabalho mais efetivo para que as águas da chuva não destruam tanto, né? Não venham assim destruir tanto, com tanta intensidade essas vias, deixando intransitáveis. Há quem sugira, inclusive, um trabalho mais eficaz no escoamento, né? Na maneira como essa estrada ela é montada, né? Ou ela é equiparada, para quando essa chuva vier, ela poder não receber ali toda dentro dessa via, né? Criando acessos para que a água possa escoar de maneira diferente. O problema é que isso não é feito e, consequentemente, provocam todos esses transtornos. Há mais de 10 dias, um trecho dessa estrada que interliga essas comunidades rurais aí na região leste está sem poder trafegar. O motorista do ônibus falou aí que tem que passar por meio de lavoura de canavial para poder acessar essa via mais à frente. Em outros pontos tem uma van que leva a comunidade, traz o pessoal até um ponto onde o ônibus pode pegar. O pessoal tem que sair andando em meio à lama, em meio ao mato, para poder ter acesso a outro veículo e chegar tanto ao meio urbano quanto voltando para casa no meio rural. É uma situação realmente muito complicada e é preciso rever, né, a maneira como a estrada rural é mantida, né, porque uma manutenção de forma preventiva para evitar que os impactos sejam tão grandes deveria ser tomada. A entrevistada falou um negócio interessante aí, né, a passageira do ônibus. Faltou engenharia e talvez tenha faltado mesmo, né, planejamento mais estratégico de engenharia para poder, como eu disse, impactar menos, né, diminuir, né, ser menor aí esses estragos que todos os anos a gente mostra aqui que não tem uma solução, não são solucionados. Olha, por falar no assunto, o IMET voltou a publicar aviso meteorológico de chuvas intensas que podem ocorrer entre esta sexta e amanhã, sábado. Vamos conferir então a previsão do tempo. Previsão do tempo. O tempo segue instável nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. A tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar fica em 70%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus no sábado e no domingo de 18 a 27. Em Cruzeiro da Fortaleza, a previsão é de mínima de 20 e máxima de 27 para o sábado e no domingo variam de 20 a 26 graus. Em Tiros, variação de 20 a 26 graus no sábado e no domingo de 18 a 27 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 27 no sábado. No domingo, variação de 18 a 28 graus. E em Lagamar, as temperaturas variam entre 20 a 27 no sábado e no domingo, de 20 a 28 graus. A seguir aqui no News, Caixa suspende oferta de crédito consignado para Auxílio Brasil.
e menos da metade dos adolescentes tomaram as 2 doses da vacina contra o HPV em Minas. Um novo medicamento aprovado recentemente pela Anvisa promete ser um aliado para o tratamento da obesidade no Brasil. Mas olha só, os especialistas alertam que o uso da semaglutida, conhecido como Wegovy, deve ser feito com acompanhamento médico. Há um ano, Suzane desenvolveu uma síndrome metabólica. Por orientação de um endocrinologista, ela passou a usar o remédio Ozempic para combater a doença e ajudar na perda de peso. É um tratamento, assim, que eu tenho um processo com a nutricionista de reeducação alimentar, eu faço atividade física e tomo o medicamento. Então, é esse o contexto. O Ozempic faz parte dos remédios injetáveis para redução de peso vendidos no Brasil. No início deste ano, a Anvisa aprovou mais um medicamento da categoria. O Wegovy, recomendado para o tratamento da obesidade, agora pode ser comercializado no país. O Wegovy, ele é feito de uma substância semaglutida que já existe no Brasil com outro nome, onde as canetas têm menos quantidade por caneta. Mas ele já existe, a semaglutida já existe. E o que essa substância faz? Ela é um análogo de uma substância que você já produz, chamado de GLP-1. Então, o GLP-1 ele é responsável por diminuir o trânsito do alimento ao longo do intestino. E com isso, o que ele faz? Do estômago e do intestino. O que ele faz? Ele faz você ficar mais empazinado, você ter menos fome. Porque a comida vai demorar mais a descer. Então as pessoas comem menos por isso. O preço da nova injeção no Brasil ainda vai ser definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Nos Estados Unidos, o Wegovy é vendido por cerca de $1.300. Aqui, esse valor chegaria a mais de R$6.000. Ele é um medicamento para quem pode pagar. Hoje, essa classe de medicamentos, não só o Wegovy, mas como os outros, Ozempic, Saxenda, todos são medicamentos caros. Então, é um medicamento que não é qualquer pessoa que pode dispor desse valor. Então, toda vez que o médico vai começar a usar esse medicamento, ele tem que deixar claro para o paciente que é um medicamento caro e que ele vai usar por muito tempo, quiçá pelo resto da vida. No Brasil, 60% dos adultos apresentam excesso de peso, segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2020. Para ter um processo de emagrecimento saudável, o indicado é que o remédio seja associado a uma dieta de baixas calorias e a prática de atividades físicas. Pacientes que são refratários, já tentaram de tudo, provavelmente vão precisar da semaglutida. Mas pacientes que ainda não fizeram a mudança comportamental, que não trataram o metabolismo, eles vão conseguir emagrecer com outra classe de medicamentos para a compulsão alimentar, que existem outras, e existem outras que não dão rebote, e além disso associar a uma mudança de hábito, sempre lembrando que é hábito antes muda a mente, e mudança do metabolismo. Agora vamos ao nosso giro de notícias desta sexta-feira. A Caixa Econômica Federal suspendeu a oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família, a chamada Linha Consignada Auxílio. Em comunicado, a Caixa disse que o produto passará por uma revisão completa de parâmetros e critérios. O antigo Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família na gestão do governo Lula. A suspensão está valendo desde esta quinta-feira. Segundo o banco, as contratações já realizadas não passarão por mudanças e as parcelas do financiamento serão debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato. Um dado preocupante: menos da metade dos adolescentes tomaram as 2 doses da vacina contra o HPV em Minas. O alerta é do secretário de Saúde, Fábio Baquerete. Todos sabemos a importância da vacinação para evitar doenças infecto-contagiosas. Vocês já me viram falar da vacina da Covid, da meningite, da poliomielite. E hoje eu vim falar de uma vacina que a gente não fala muito, mas é muito importante, que é a vacina contra HPV, que é o papilomavírus. Esse vírus é o maior causador do câncer de colo uterino. Então a vacina está no posto de saúde, esperando os adolescentes de 9 a 14 anos. Então pais responsáveis, não tenham medo de dar essa vacina, é a idade certa para que se proteja para toda a sua vida. Então, mais uma vez, a vacina é importante. Temos vacinas esperando e sobrando nos postos de saúde, porque menos da metade dos adolescentes tomaram as 2 doses. Então, convoco a todos vocês a ir até o posto de saúde para ter essa produção garantida para o resto da sua vida.
Tempo quente e úmido provoca o aparecimento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. E alguns critérios definem os possíveis sintomas de cada uma destas doenças. As infecções por dengue podem ser assintomáticas ou apresentar sintomas que envolvem febre, geralmente maior do que 38 graus, de início abrupto e duração de 2 a 7 dias. Dores de cabeça, dores nos músculos, dores nas articulações e a dor retroorbitária, que é aquela atrás dos olhos. Também podem estar presentes vômitos, diarreia e erupções cutâneas vermelhas pelo corpo. Já no caso da chikungunya, nós temos 3 fases: a fase aguda, com duração de 5 a 14 dias, uma fase pós-aguda, que pode durar até 3 meses, e se tornar uma fase crônica, se os sintomas persistirem depois desse período. Na fase aguda, há o surgimento abrupto de uma febre muito alta, maior do que 38 graus e meio, dor forte nas articulações e nos músculos, uma dor de cabeça intensa e fadiga. As manchas vermelhas da chikungunya, elas surgem do 2º ao 5º dia depois do início da febre e afetam principalmente o tronco, as extremidades e o rosto. Na fase pós-aguda e crônica, que é quando há persistência dos sintomas, eles se manifestam principalmente nas articulações, com dor e edema. Já as infecções causadas pelo vírus da Zika, elas podem ser assintomáticas ou sintomáticas. A doença é autolimitada, podendo variar de 2 a 7 dias. Pode apresentar febre baixa, menor do que 38 graus e meio, ou nem apresentar febre. Erupções cutâneas vermelhas de início precoce, uma conjuntivite não purulenta, dor e edema nas articulações, dor de cabeça e aumento dos linfonodos. E deve-se estar atento para as manifestações neurológicas da doença. As consequências mais relevantes a longo prazo são a cronificação da chikungunya quando há permanência dos sintomas, especialmente as dores articulares e musculares por mais de 3 meses, e a transmissão vertical do vírus da Zika, ou seja, da mãe para o feto durante a gestação, podendo levar a uma síndrome congênita associada a sinais clínicos como a microcefalia. Depois do intervalo aqui no News, como funciona o abrigo temporário para os atingidos pelas enchentes em Patos de Minas? Câmara aprova projeto que autoriza a Prefeitura a construir residências para famílias que residem em áreas de risco. A gente falou agora há pouco sobre as dificuldades enfrentadas no meio rural, com as estradas esburacadas e lamacentas devido às chuvas. E no meio urbano, diversos buracos nas ruas em Patos de Minas têm causado transtornos para os motoristas. Quem trafega pela rua João Benedito Amâncio, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas, se depara com uma sequência de buracos enormes. A falta de sinalização pode ocasionar acidentes e grandes prejuízos. O tamanho do buraco é maior do que a distância da roda até a parte inferior do veículo. Nas imagens é possível ver que a água entra em um buraco, passa por debaixo do asfalto e sai no buraco logo à frente, o que causa ainda mais desgastes que podem vir a ocasionar um buraco ainda maior. Na rua João da Rocha Filgueira, sentido Avenida Paracatu, no bairro Rosário, cenas parecidas. Um enorme buraco atrapalha o fluxo da via. Esses danos no asfalto ocorrem devido às chuvas, combinando com o fluxo de veículos. Com o passar do tempo, o solo se deteriora. Porém, isso poderia ser evitado se a manutenção do asfalto fosse feita de forma preventiva. Diante das dificuldades enfrentadas por muitos patenses que residem em áreas com risco de alagamento, a CEMIL disponibilizou transporte para auxiliar na mudança das famílias que foram levadas para um local seguro. O casal José Luiz e Ronilda Almeida são moradores de uma das primeiras casas da rua Doutor Hernani Lemos, no bairro Jardim Paulistano. No ano passado, eles tiveram um lar invadido por conta das enchentes. Eu chorei demais da outra vez, menino do céu. E eu tava de Covid, não dava conta de chorar e nem conversar. Começava a conversar e ficava rouca. E chorava sem parar. Minhas irmãs ligando e conversando comigo, eu não conseguia falar. Tinha que mandar mensagem de áudio, de escrita, porque eu não conseguia falar. Foi triste, viu? Agora que eu recuperei e vem de novo. É triste. Nossa Senhora. A família conta que perdeu guarda-roupas, estantes, rack, camas, armário de cozinha, dentre outros móveis e pertences. Eu lavei as roupas, eu lavei tudo, não joguei nada fora, mas se as outras coisas de ferro e madeira apodreceu tudo. As cadeiras apodreceu, tá ali tudo, só os pedaços.
nós vai ter que arrumar um jeito, né? Não vai poder ficar aqui mais não, né? Ver se o ano que vem nós não passa por isso, se Deus quiser. Por sorte, o marido José Luiz conseguiu salvar o violão e uma viola que o acompanha por mais de 30 anos. Quando nós chegamos de viagem, no dia 10, a água estava lá embaixo. E ela veio subindo. 11 horas da noite já estava entrando na minha casa. E essa viola, o violão, eu coloquei bem em cima de um guarda-roupa. A sorte que o guarda-roupa não derreteu. Era mais madeira do que forma. Aí, essa ficou lá, rapaz, mas eu lembrei desses trem. Ixi, mas moço do céu, mas parece que tirou, foi um pedaço de mim. E uma viola, um violão é um instrumento que todo mundo gosta. Seja criança, seja rapaz, seja homem velho, igual eu que já estou ficando também. Todo mundo gosta, mulher, né? É uma coisa que vem de tradição, né? De geração por geração. O instrumento está no sangue do brasileiro e do mineiro. Deste ano a história vai ser diferente, pois com o apoio da Prefeitura e da CEMIL, que forneceu um caminhão e o auxílio de diversos funcionários, a família conseguiu retirar os imóveis da casa antes que as águas da enchente, que já invadem imóveis e áreas de risco, se aproximassem. Ronildo, e o companheirinho, o cachorro? Então, tadinha, eu vou levar ela, né? Depois nós vai lá, depois nós vamos voltar aqui e buscar ela. Levar ela lá pra casa também, tadinha. Ela chorou até o ano passado. Ela ficou nadando aqui junto com nós, carregando as coisas, né, Zé? A cadelinha Felícia chegou até a adoecer com a enchente do ano passado, mas agora que está recuperada, segue com os donos para um abrigo com o apoio da CEMIL para ouvir o José Luiz tocar uma viola até que o período da chuva se encerre. Diante dos riscos causados pela oscilação no volume de água do Rio Paranaíba, que está a mais de 10 metros do seu nível normal, o abrigo temporário foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social na Escola Santa Terezinha. A sala de aula se transformou agora na casa do seu João de Assis. Ele e a mãe, que tem 81 anos, já passou por 7 enchentes. Foram retirados de uma área de risco que fica na rua Carmo do Paranaíba, no bairro Vila Rosa, em Patos de Minas. O idoso conta que no ano passado perdeu muita coisa devido às cheias do Paranaíba. Perdeu muita coisa, viu? 13 guarda-roupa, 4 colchão, fora as outras coisas que aparelho de fazer inambulação, medir pressão, febre, essas coisas. E muita dor de cabeça, viu? E também fazer o quê? Por Deus, né? A dona Daci é outra que também foi orientada a sair da casa dela, que também fica no Vila Rosa. Mesmo estando morando em uma escola, ela não perde a fé de que um dia irá voltar para casa. Primeira coisa que eu faço é arrumar meus lixinhos, porque eu não gosto de bagunça. Primeira coisa, eu arrumo minhas coisas, depois aí o resto é resto. Controlo minhas coisas, arrumo minha caminha e depois eu vou devagar, né? Essas pessoas fazem parte de um grupo de 62 famílias fora de casa, sendo 52 desalojadas e 10 que estão neste abrigo e tiveram que sair de casa por causa do risco de inundação provocados pelas cheias do Rio Paranaíba. Um total de 137 pessoas que ficaram desalojadas e desabrigadas. Estratégias estão sendo realizadas para dar todo o amparo a essas pessoas, como alimentação e bem-estar social. Além disso, animais de estimação também foram socorridos. A gente tem aí 52 famílias que já foram retiradas das áreas de risco, né? Principalmente somando essas áreas aí 137 pessoas. Nós vemos que os espaços são variados, né? Mas assim, localizados no Jardim Paulistano, na Rua Carmo do Paranaíba, no Vila Rosa. Nós tivemos também situações que não estão só relacionadas à questão da encheia do rio, mas também pessoas em bairros que nós tivemos um problema na Jardim Esperança. E a gente está trabalhando aí para poder ajudar essas pessoas. Então hoje nós temos nos abrigos, né, nós temos 2 abrigos no município, nós estamos hoje com 10 famílias abrigadas, somando aí 25 pessoas que estão nos abrigos, trouxeram seus pertences, estão se alimentando, café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, a alimentação produzida pela padaria da Secretaria de Desenvolvimento Social e pelo Restaurante Popular. No final de semana, essas alimentações estão sendo custeadas também por doações. Nós estamos com alguns doadores que estão fazendo, né? E nós vemos aí também uma movimentação muito grande nas áreas de risco com as retiradas das famílias.
As retiradas das famílias estão sendo feitas aí por várias secretarias do município, várias mãos de obras mesmo de cada secretaria, juntamente também com vários voluntários que foram solicitados tanto pelo nosso prefeito, pela nossa primeira-dama, né, nossa deputada Ludmila, nossa vice-prefeita Sandra. E a questão mesmo desse trabalho que está sendo feito é um trabalho de prevenção. Para criar uma relação de nomes e oferecer um suporte melhor a essas famílias, a Secretaria de Assistência Social também reativou a CASV, que é a Central de Atendimento de Apoio Social às Vítimas de Enchentes, criada pela Prefeitura no ano passado. Amadurecimento de gestão, amadurecimento de planejamento, a Defesa Civil junto com o Corpo de Bombeiros e as nossas secretarias, nós começamos um planejamento desde o meio do ano, desde junho, em setembro isso se intensificou, foi a partir disso nós fizemos aí um plano de ação muito bem detalhado, especificando o que cada secretaria, o que cada setor ia ser responsável para estar se fazendo, né? E aí a gente com essas definições acho que ficou bem mais tranquilo. Mediante a esse planejamento também, um deles era a reativação do CASV. O CASV não foi criado esse ano, ele já foi criado no ano anterior, o que possibilitou essas famílias estarem recebendo vários benefícios, né, que foram disponibilizados inclusive por meio do governo estadual, e também doações que nós estamos conseguindo, tanto dos voluntários, da nossa sociedade patense e também, por exemplo, da Cruz Vermelha. Esse ano, então, nós reativamos o CASV está funcionando lá no Cristavo. O CASV é a Central de Apoio Social às Vítimas da Enchente. É muito importante que aquela família que está desabrigada ou desalojada, né, aquela família também que saiu talvez de sua casa, mas que não contou com a nossa ajuda, porque algumas pessoas já se mobilizaram por conta própria, que procure o CASV, faça o seu cadastro. Ele está funcionando de 8 às 17, de segunda a sexta-feira, no sábado de 9 às 14 e no domingo de 8 ao meio-dia, porque essas pessoas elas precisam estar cadastradas nessa central para caso haja algum tipo de benefício, elas poderem ser incluídas para receber. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, este ano as equipes de emergência estão mais preparadas para lidar com os eventos adversos da natureza. Caso precise, outros pontos de apoio também serão reativados. A nossa expectativa é que se retorne, mas caso seja necessário, nós já estamos organizando outros locais, está sendo feito em conjunto com as outras secretarias, né, para, mediante o retorno das aulas, a gente ter um espaço adequado para atendê-las, né. A gente entende que o período de chuva é imprevisível, não é uma coisa fácil de se definir se amanhã vai chover muito ou não, né. No final de semana passado, a gente viu o quanto que as chuvas foram intensas e a gente está aí planejando e organizando para antecipar ao máximo. Tudo que é planejado, que é previsto, que é organizado, fica mais fácil a gente gerenciar e organizar. O seu João conta que está sendo bem tratado aqui, no abrigo, mas nada paga a satisfação de estar em casa. A gente quer ficar da casa da gente, né? E também para a mãe não ficar sozinha, eu estou aqui com ela. Essa já é a terceira vez que a dona Darcy é trazida para um abrigo da prefeitura, aonde ela fica hospedada até que todo o transtorno de enchente passe. Dessa vez, em menos de uma semana, tudo já foi organizado. Imagens da família, algumas imagens sacras também que ela colocou aqui. É uma pessoa de muita fé, colocou tudo aqui no armário dela, na estante. E, segundo ela, tudo isso aqui organizado, ela queria um lugar onde ela mora, mas não pode por causa dos transtornos causados pela chuva. Quando eu mudei para lá, a minha menina tinha 6 anos, agora vai fazer 38, e eu nunca saí dessa. Sempre eu tô assim. Eu tô aqui, como ele está lá, eu sonho pensando nisso. Eu não tô fora, mas ele está lá, né? Eu fico preocupada. Eu tenho muito neto, ela trabalha, fica sozinha. Então a gente nunca tem sossego na vida. Se eu tivesse uma de 3 contas para mim sair dali, para mim nunca mais voltar, eu queria ir embora. E em sua primeira sessão legislativa de 2023, a Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou o projeto de iniciativa do Executivo que autoriza a construção de residências destinadas às famílias que moram em áreas com risco de enchente. O projeto de lei enviado pelo prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, prevê a criação de um programa emergencial habitacional em Patos de Minas. Projeto semelhante a dos anos anteriores, quando famílias foram retiradas de áreas de risco de inundação e levadas para bairros como Morada do Sol e Jardim Esperança. O secretário de Governo de Falcão apresentou um levantamento realizado no ano passado, que conta como está a situação dessas famílias que moram nas áreas de risco. Na pesquisa, 37% das famílias atingidas com as cheias do rio moram no bairro Jardim Paulistano, 15,3% no bairro São José Operário, 29% no bairro Vila Rosa
e 18,7% nas demais localidades. Ao todo, 200 famílias devem ser beneficiadas com as casas populares, que deverão ser construídas até o final do ano que vem. O valor do investimento é de R$20 milhões, dinheiro que ainda será adquirido através de proposta ao governo do estado ou governo federal. O objetivo do prefeito é contemplar essas famílias, né, que são atingidas, moram em área de risco, são atingidas aí pelas enchentes, a construção do imóvel, né, repassar para elas o imóvel, o terreno e o imóvel já construído, para que haja desocupação dessas áreas de risco no município de Patos de Minas. O objetivo do prefeito em encaminhar esse projeto aqui, em forma, né, solicitando urgência para a Câmara, é justamente para startar esse trabalho, né, de busca de recursos aí junto ao governo federal, levantamento da disponibilidade do município no orçamento, para que consiga, da forma mais rápida possível, construir essas casas. A pauta sobre o assunto já havia sido encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara e sofreu algumas alterações com 4 emendas. A primeira deixa claro que só tem direito às residências famílias que tiveram os imóveis condenados pela Defesa Civil por problemas estruturais ou risco de alagamentos futuros. A segunda prevê que aquela pessoa que já tem imóvel próprio ou tenha sido beneficiado anteriormente por um programa habitacional não pode participar do programa deste ano. Quem receber a casa nova terá que autorizar o município a demolir o imóvel em área de risco. A terceira emenda deixa claro que os recursos financeiros deverão ser geridos e fiscalizados pela Secretaria de Assistência Social do município. Na quarta e última emenda, fica fixado o prazo máximo de até 31 de dezembro de 2024 para que o Executivo execute as obras dentro do programa habitacional e entregue as casas. O projeto foi aprovado na questão da legalidade por 15 votos. O vereador William Campos votou contra a emenda 4, que fixa o prazo para a construção, e ainda justificou que 20 milhões é pouco para construir 200 residências. Na verdade, o recurso que tem na habitação é de 900, quase R$1 milhão. E para fazer 200 unidades, nós gastaríamos quase R$20 milhões. Então o recurso não tem. E nós estamos aprovando aqui, aprovando o projeto para o prefeito em busca desse recurso. Ainda não tem, tem os locais. A prefeitura tem muitos locais, né? Inclusive Jardim Esperança, bairro Arco-Íris, tem muitos locais, mas não tem o recurso para a construção das casas ainda não. Na visão do vereador Cabo Batista, o projeto deveria incluir outros pontos da cidade que não sofrem com inundações, mas que estão em situação precária também devido às chuvas. Eu perguntei ao secretário, ele disse área de inundação. Eu falei que a cidade inteira tem vários pontos que tem o risco. Então, por isso que nós questionamos isso. Eu acho que nós temos casas na cidade aí que tem rachadura proveniente de chuva. A água começa a descer a Marabá e vai até chegar no rio. Então, eu questionei isso aí. Mas a Defesa Civil tem um balanço? Questionei também quanto ao engenheiro. Nós tínhamos um problema aí que o engenheiro demorava tempo para dar laudo e com isso prejudicava até os moradores. Eu questionei isso. Nós temos que saber também, não só a área de inundação, aonde que está tendo mais família prejudicada na cidade. O vereador José Luiz acredita que o projeto enviado pelo chefe do Executivo poderia ter sido discutido antes. Neste momento, o projeto soou como estratégia política por parte de Falcão. Pode soar como estratégia política, né? É normal fazer isso na política, porque o momento está se passando por agora, na verdade, está caminhando para finalizar isso, né? Pelo que a gente está vendo, as chuvas estão diminuindo, o nível das águas estão baixando. Então, eu acho que aproveitando esse momento, foi proposto o projeto, né? Pedindo para aproveitar o momento para que seja votado e apresentado agora. No meu entender, não tinha tanta necessidade assim, porque vai resolver o problema? As famílias sairão imediatamente aprovando esse projeto aqui? Elas já terão a sua nova casa construída, o seu novo local para sair desse local que hoje está sendo alagado? Né? Então, não. Então, é um projeto que poderia ter vindo para cá, para a gente discutir melhor. Eu imagino que, assim como esse e outros projetos, devem ser debatidos com mais tempo. E essa urgência aí faz com que a gente acelere o processo e pode ser que a gente até trupique aí nas nossas decisões e lá na frente não venha a ter, né, o que nós queríamos, né, o resultado que a gente deseja. Nesse momento, de acordo com o secretário de governo, um gabinete de crise está controlando a situação das famílias que podem sofrer com alagamentos. Nós temos todas as condições de oferecer socorro a essas famílias. A gente já está com a expectativa positiva. O rio agora está no nível de 10,14 metros.
A previsão de chuvas para a próxima semana dá uma redução bem significativa. Então a gente acredita que se não houver uma concentração maior de chuvas na cabeceira do Rio Paranaíba, né, nas regiões ali de Rio Paranaíba, Carme, Lagoa Formosa, a tendência é que haverá, essas águas vão recuar e a gente não vai chegar no nível que se chegou em 2022 nas duas enchentes, né, que acarretaram aí a retirada dessas famílias das regiões alagadas. Amanhã a NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana e até lá.